Então, vamos comentar sobre esse último quadrilátero aqui, que é o quadrilátero que possui apenas dois lados paralelos, tá? Então, nós falamos do paralelogramo, do retângulo e do quadrado, eram todos lados paralelos. E aqui nós temos dois lados paralelos que a gente chama de bases, tá? Então, não necessariamente esses lados aqui que não são paralelos, o que vai acontecer? Uma parte vai ser menor e a outra vai ser maior. Então, por isso que a gente chama de base maior e base menor, né? A gente indica como Bzão e Bzinho. E aí, é a mesma coisa que se eu recortar essa orelhinha aqui e encaixar do outro lado, tá? Então, é como se a área fosse de um retângulo. O que acontece? Vai ser base vezes altura, mas aí eu tenho que ter aquela altura, como eu digo para vocês, não é a altura oblíqua, né? É a altura que faz um ângulo de 90 graus ali com a base. Bom, então essa é a fórmula, base maior mais base menor, que multiplica a altura divide por 2. Aí nós temos alguns tipos de trapézio, tá? Quando essas bases que não são paralelas são iguais, eu chamo de trapézio isósceles. Quando eu tenho um desses lados, né, oblíquos, que deveria ser oblíquo, um desses lados que não são paralelos, formando um ângulo de 90 graus, eu digo que é um trapézio retângulo, tá? Continuam as bases ali. O que vai acontecer? Muitas vezes a gente vai ter que girar a figura para reconhecer que é um trapézio. Ela não vai aparecer bonitinha assim, a base maior e a base menor. Mas são exemplos, né? Vamos lá. Exemplo 16 pede para a gente calcular a área do trapézio. Bom, a área, então, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, são esses elementos que eu tenho que ter. Quem que é a nossa base maior? 13. Quem que é a nossa base menor? 4. Quem que é a altura? Não sei. Aconteceu a mesma coisa que aquele exemplo do paralelogramo, gente. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fechar aqui, formando um triângulo retângulo. Aqui é 2 raiz de 2, né? Vai ser a nossa hipotenusa e foi dado apenas um ângulo. Não foi dado um cateto para eu fazer o Teorema de Pitágoras. Então, eu vou ter que, mais uma vez, usar as nossas razões trigonométricas. Bom, se eu tenho o lado que eu quero, aqui no caso que é a altura, está na frente do ângulo que eu tenho, eu chamo de cateto oposto. E esse que está na frente aqui do ângulo reto é a hipotenusa. Mais uma vez, qual que é a relação trigonométrica que utiliza cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, o seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 45, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, vai ser 2 raiz de 2 sobre 2, né? Cateto oposto, para nós, vai ser a altura. E a hipotenusa vai ser 2 raiz de 2. Tá? Então, multiplicando cruzado, nós vamos ficar com 2h igual a 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser 2, né? Então, h vai ser igual a 2 vezes 2 dividido por 2, com um monte de 2, que vai ficar 2. No nosso caso aqui, unidade de comprimento, porque não tem nem centímetros. Bom, eu achei a altura, tenho base maior e base menor, beleza, só colocar na fórmula então da área. Base maior, 13. Base menor, 4. Altura, 2 sobre 2. Como eu tenho um 2 dividindo e um 2 multiplicando, dá pra gente simplificar. 13 mais 4, 17 unidades de área. Bom, acabando aqui os quadriláteros, nós vamos falar de uma outra figura, que é o hexágono regular, tá? Mais uma vez, é uma figura regular, que pode ser inscrita, então, uma circunferência. Mas, o que vai nos interessar aqui, ó? Pensar que o hexágono, que tem 6 lados iguais, ele pode ser decomposto em quê? Em 6 triângulos equiláteros, que nós falamos bastante na última aula, tá? Então, lembrando, a área de um triângulo equilátero era lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como eu tenho 6 triângulos equiláteros, a área do hexágono vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero, tá? A mesma coisa acontece com a apótema. O que vai ser a apótema aqui para nós? Vai ser o mesmo valor que nós tínhamos lá, né? Então, vai ser lado, raiz de 3 sobre 2. Um perímetro, 6 vezes o lado, e é isso aí. Bom, hexágono regular inscrito, então.
Qual que é a relação do lado e do raio da circunferência circunscrita? O lado e o raio são iguais. Bom, vamos ao exemplo 17. Então, nós temos que o apótema de um hexágono regular mede 2 raiz de 3 centímetros. Determine sua área. Então, nós temos que o apótema, qual que é a fórmula do apótema? Acabamos de ver ali, lado raiz de 3 sobre 2. E aí? Ele mede 2 raiz de 3. Então, isso aqui é 2 raiz de 3, já tá ali. E eu quero saber a área. Bom, a área eu já disse para vocês, tem aquela fórmula que é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, eu preciso do lado. O que eu vou fazer aqui? Vou isolar, né? Aqui em cima. Então, raiz de 3 com raiz de 3. Aqui multiplica cruzado, eu vou ter o lado igual a 2 vezes 2, lado igual a 4 centímetros. Vamos aplicar aqui na fórmula. Poxa, ele tá me atrapalhando. Então, vai ficar o quê? 6 que multiplica 4 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Aqui o ao quadrado, dá pra gente cortar com 4, né? Menos um 4. 6 vezes 4, 24. Raiz de 3 centímetros quadrados é a área do nosso hexágono regular. 18. O 18 pede pra gente determinar a área, de novo, com a mesma fórmula, né? 6 vezes lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. De um hexágono regular inscrito num círculo. O que a gente acabou de ver? Que o lado é igual ao raio do círculo circunscrito, né? Então, se o raio é 8, o lado também é 8 centímetros. Só a gente aplicar na fórmula, tá? Então, a área vai ser 6 vezes o lado ao quadrado, 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, aqui eu vou ter 6 vezes 64 vezes raiz de 3 sobre 4. Vou simplificar o 64 com 4, vai ficar 16. 6 vezes 16 aqui pelas minhas contas vai dar 96. Raiz de 3 centímetros quadrados. Sem estresse. Bom, agora vamos falar da circunferência. E eu posso dizer para vocês que a circunferência cai bastante, tá? Dos polígonos, das figuras planas que a gente estuda, a circunferência que mais cai. Bom, aqui ele nos traz dois conceitos, as figuras ficaram estranhas, né? Mas seria assim, ó. Circunferência é o conjunto de todos os pontos que distam de um ponto chamado centro. É como se eu pegasse o compasso e fizesse só a parte de volta, né? Então, da volta. Então, eu chamo isso de circunferência. Então, essa figura não deveria estar pintada de amarelo, deveria estar sem pintar, vamos dizer assim. Circunferência é o que está na volta. E aí, o que ele está dizendo? Que círculo é o que está dentro. Então, é o conjunto dos pontos interiores à circunferência, tá? Então, seria como se fosse a área ali pintadinha. Bom, o que nós temos de fórmulas do círculo? Sempre vai envolver o raio, tá? A área é πr ao quadrado e a circunferência, que é a parte de volta, né, o comprimento ali da circunferência, vai ser 2 vezes π vezes o raio. O que nós temos que lembrar? Que nem sempre é dado o raio, né? Que o raio vai ser a distância do centro até os pontos lá que formam a circunferência. Muitas vezes vai ser dado o diâmetro, e o diâmetro é o quê? É a distância entre dois pontos da circunferência, aqui no caso, que passa pelo centro. Então, o diâmetro é o dobro do raio. Então, se eu quero saber o raio, dado o diâmetro, eu divido o diâmetro por 2. Bom, eu tenho aqui que a área de um círculo é dada por 81 π centímetros quadrados. Calcule o comprimento da circunferência. Tá, então vamos ver os conceitos aí primeiro. Eu quero a área. Não, sabendo a área. Então, pela fórmula, eu sei que a área da circunferência é π vezes r ao quadrado. Eu quero o comprimento. Então, o comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Então, o que eu preciso saber dada a área? Eu preciso saber do raio. Tá? Então, vamos lá. Para saber o comprimento. Então, eu tenho que π vezes r ao quadrado é 81 π. É isso que ele deu? 81 π. Ou seja, ó, dá pra gente simplificar π com π. R ao quadrado vai ser igual a 81. R vai ser raiz de 81, ou R vai ser igual a 9.
centímetros. Bom, ele quer o comprimento, então é só aplicar esse valor do R lá na fórmula do comprimento. Então, o comprimento vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 9. 2 vezes 9, 18 π centímetros. Não substituir o π porque ele não pede, tá, gente? Tem algumas questões que pede, mas aqui não está pedindo. 20. Quer dizer, antes do 20, vamos comentar sobre o que o exemplo 20 fala. É o que a gente chama de setor circular, tá? Então, é como se fosse uma fatia que vai até o centro, e aí ele vai ter um ângulo formado. Então, aqui vão ter os dois raios, e o que a gente chama ali de comprimento do setor circular. Tá? Então, ele nos dá umas fórmulas ali de decoreba, mas eu geralmente, o que eu faço? Faço uma regra de 3, tá, gente? Quando eu quero saber a área, agora nós vamos ver, agora nós vamos ver no exemplo. Mas quando eu quero o comprimento, eu utilizo a mesma coisa, só que eu vou botar a fórmula, 2 vezes π vezes r, equivale a um arco de 360 graus, e x, que é o que eu quero saber, equivale ao ângulo ali em graus, no caso, né? Então, se aqui não for 360, no caso, se foi dado em radianos, aqui nós vamos usar 2π, tá? Lembrando isso. Bom, nós vamos ver esse exemplo 20 aqui. O exemplo 20 nos diz o quê? Que é para calcular a área do setor circular de um ângulo de 120 graus e raio 2. Então, como eu disse para vocês, olha como é que eu faço a regra de 3. Eu sei que a área de qualquer circunferência, ó, como é que é a área? Π vezes r ao quadrado, se ela for uma circunferência inteira, ela vai ter 360 graus, tá? O que ele acabou de dizer? Que essa circunferência tem raio 2 centímetros, então aqui eu já vou substituir. Então vai ficar π 2 ao quadrado equivale a 360 graus, ou 4π equivale a 360 graus, tá? Agora o que ele quer saber? Se o ângulo for de 120, qual vai ser a área? Ou seja, qual vai ser a área se o ângulo for 120 graus? É isso aqui, é uma regra de 3, tá? Então é essa regra de 3 aqui que vai nos importar. O que a gente vai fazer aqui? Multiplicar cruzado. Então eu vou ter 360x igual a 480π. X vai ser igual a 480π dividido por 360. 48,36 dá por 12, que vai nos dar 4π terços.